Tá? O nosso seminário de Química Orgânica Experimental tem o tema cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, ou GCMS, como é comumente chamado. O nosso grupo é formado por mim, Nicolas, pelo Eliezer Mendes e Emanuel Matos. Essa técnica de cromatografia é uma das ferramentas mais importantes da química analítica moderna, pois ela combina a grande capacidade de separação da cromatografia gasosa com a identificação estrutural do espectrômetro de massas. Ao longo da apresentação, iremos explorar não só como essa técnica funciona, mas também como ela surgiu e quais são seus princípios fundamentais e por que ela se tornou essencial em diversas áreas científicas, incluindo a toxicologia, controle de qualidade, alimentos, meio ambiente e sínteses orgânicas. Bom, para estruturar a nossa apresentação, organizamos os tópicos de forma progressiva. Primeiro, iremos apresentar o contexto histórico que levou ao desenvolvimento da cromatografia gasosa e a espectrometria de massas e como isso culminou na sua integração como GC-MS. Depois, iremos discutir os princípios básicos do funcionamento de cada técnica separadamente, destacando como ocorre a separação cromatográfica e como os íons são gerados e analisados no espectrômetro de massas. Em seguida, iremos mostrar como acontece o acoplamento entre o GC e MS e como interpretamos os resultados obtidos. E por fim, poderemos ver algumas aplicações relevantes, as vantagens e limitações das técnicas, e finalizaremos com um exemplo mais prático da análise. Então, a cromatografia gasosa, como conhecemos hoje, foi desenvolvida a partir dos trabalhos de Anthony James e H. Martin na década de 1950, quando eles introduziram a cromatografia de partição e estabeleceram as bases que levariam o Prêmio Nobel em 1952. Essa descoberta revolucionou as técnicas de separação, permitindo análise mais rápida e com alta resolução. Paralelamente, a espectrometria de massas se consolidava desde o início do século XX, com os trabalhos dos cientistas Thomson e Francis Aston, responsáveis por desenvolver os primeiros instrumentos capazes de separar íons com base em sua massa. Assim, as duas técnicas evoluíram de forma independente, mas com um grande potencial para a integração futura. A união entre a cromatografia gasosa e a espectrometria de massas começou a se tornar viável no início da década de 1960. Até então, o grande desafio era conectar uma técnica que operava em pressões relativamente altas, como a cromatografia, a um equipamento que exigia alto vácuo, como o espectrômetro de massas. O desenvolvimento de interfaces adequadas, especialmente a linha de transferência aquecida, foi um marco que permitiu que os compostos eluídos da coluna chegassem intactos à fonte de ionização. A partir dos anos de 1970, o GCMS passou a ser mais amplamente utilizado e rapidamente se tornou uma técnica indispensável em áreas como a toxicologia forense, a análise ambiental e o controle de qualidade. Agora, falando um pouco dos princípios básicos da cromatografia gasosa, a cromatografia gasosa é um método de separação baseado na distribuição dos componentes de uma mistura entre duas fases, uma fase móvel gasosa e uma fase estacionária, geralmente um filme líquido dentro da coluna capilar. Quando a amostra é injetada, ela é vaporizada e arrastada pelo gás inerte através da coluna. A separação ocorre porque cada composto interage de maneira diferente com a fase estacionária, passando mais ou menos o tempo retido nela. Além disso, a programação de temperatura do forno permite que os compostos com volatilidade muito distintas possam ser eluídos de maneira eficiente. Assim, esses princípios tornam a GC uma técnica extremamente precisa para analisar misturas complexas, como hidrocarbonetos de cadeias longas e outros derivados do petróleo. Agora, falando um pouco da espectrometria de massas, os seus princípios básicos, a espectrometria de massas funciona transformando moléculas neutras
em íons e separando esses íons com base na razão massa-carga, ou mz. No contexto do GCMS, a ionização mais comum é o impacto eletrônico, que utiliza elétrons de alta energia para remover elétrons da molécula e gerar fragmentos característicos. Esses fragmentos formam os espectros de massas, que funcionam como uma impressão digital da substância. O analisador, muitas vezes um quadrupolo, seleciona quais íons chegam ao detector. Isso gera um gráfico que podemos comparar com as bibliotecas de referência, que nos permite identificar os compostos com grande precisão. Bom, falando sobre o que é o GCMS, se trata de uma técnica que combina duas funções essenciais: separar e identificar os componentes de uma mistura. Enquanto a cromatografia gasosa fornece uma separação eficiente com base na volatilidade e na interação dos compostos com a coluna, a espectrometria de massas fornece a identificação estrutural e a confirmação da identidade química. Essa combinação torna o GCMS especialmente útil para análises em que a precisão é fundamental, como na detecção de contaminantes em alimentos, na análise de drogas, em toxicologia forense e na investigação de poluentes ambientais. Em um sistema GC, o cromatógrafo gasoso possui quatro componentes principais: o gás de arraste, o injetor, a coluna capilar e o forno. O gás de arraste pode ser hélio, hidrogênio ou nitrogênio, deve ser extremamente puro para evitar interferências. O injetor tem a função de vaporizar a amostra e introduzi-la na coluna, podendo operar em diferentes modos, como split ou splitless. A coluna capilar é responsável pela separação dos compostos e deve ser escolhida considerando-se a polaridade e o tipo de análise desejada. Já o forno controla a temperatura da coluna e pode realizar rampas programadas para melhorar a separação e reduzir o tempo total de análise. Agora falando um pouco sobre o mecanismo de separação no GC, a separação no GC ocorre por partição entre a fase gasosa e a fase estacionária líquida. Enquanto a fase móvel empurra a amostra ao longo da coluna, cada molécula passa parte do tempo dissolvida na fase estacionária e parte na fase gasosa. Esse equilíbrio determina o tempo de retenção, que é uma das informações mais importantes do cromatograma. A polaridade da fase estacionária, a volatilidade do analito, a temperatura e até mesmo o fluxo de gás influenciam diretamente a separação. Por isso, ajustar esses parâmetros é essencial para obter boa resolução entre os picos vizinhos. O espectrômetro de massas é composto por três seções principais: a fonte de ionização, o analisador de massas e o detector. Na fonte de ionização, as moléculas vindas da coluna são transformadas em íons. Esses íons são então enviados ao analisador, que pode ser um quadrupolo ou um analisador de tempo de voo ou até uma armadilha iônica, dependendo do modelo do equipamento. O analisador separa os íons de acordo com sua razão, massa, carga e os envia ao detector, que converte o sinal em dados eletrônicos. Todo esse processo ocorre em alto vácuo para evitar colisões que poderiam prejudicar a análise. A ionização por impacto eletrônico, conhecida como EI, utiliza elétrons acelerados a cerca de 70 eV para colidir com as moléculas que chegam da coluna. Essa energia é suficiente para transformar o íon molecular, mas também causa fragmentações altamente reprodutíveis. Esses padrões de fragmentação permitem identificar compostos comparando seus espectros com bancos de dados como NIST e Wiley. A grande vantagem do EI é justamente essa reprodutibilidade, que facilita muito a identificação, mesmo quando se trata com misturas complexas. O acoplamento desse sistema GCMS ocorre por meio de uma interface aquecida chamada linha de transferência. Essa interface garante que os compostos não se condensem ao deixar a coluna,
e antes de entrar na fonte de ionização. O fluxo proveniente da coluna capilar é compatível com o vácuo do espectrômetro de massas, permitindo que a análise ocorra continuamente. O resultado é que, para cada pico cromatográfico, o espectrômetro registra simultaneamente um espectro de massas correspondente. Assim, a técnica fornece tanto o tempo de retenção quanto a assinatura molecular do composto. Os resultados do GCMS são apresentados em duas formas principais: o cromatograma TIC, que mostra os picos gerados pela separação cromatográfica, e os espectros de massas associados a cada pico. Ao clicar sobre um pico específico no software, podemos visualizar o espectro de massas daquele composto e compará-lo com bibliotecas. Quando o tempo de retenção e o espectro coincidem com o padrão da biblioteca, a identificação é confirmada com alta confiabilidade. Isso permite realizar análises quantitativas e qualitativas de grande precisão. O GCMS possui aplicações extremamente variadas. Na toxicologia forense, é a técnica padrão para identificar drogas ilícitas, medicamentos e metabólicos em fluidos biológicos, como o sangue. Na indústria de alimento, é usado para estudar compostos de aroma, identificar contaminantes e garantir a segurança alimentar. Na área ambiental, permite detectar compostos orgânicos voláteis e pesticidas em concentrações muito baixas. Também é amplamente utilizado em controle de qualidade, a petroquímica, síntese orgânica e caracterização de compostos desconhecidos. Essa técnica apresenta diversas vantagens importantes. Ela é extremamente sensível, capaz de detectar compostos em níveis de traços, ppm e ppb. Além disso, possui grande seletividade, permitindo identificar substâncias específicas mesmo em matrizes muito complexas. A técnica também oferece espectros altamente reprodutíveis, o que facilita a comparação com bancos de dados internacionais. E este é um outro ponto forte da técnica, tornando possível a construção de bibliotecas com centenas de milhares de compostos, tornando a identificação muito rápida e confiável através de softwares criados. Contudo, nem tudo são flores. Apesar de suas inúmeras vantagens, o GCMS não é universal. A técnica só funciona bem para compostos voláteis e termoestáveis. Moléculas muito grandes ou muito polares podem precisar de derivatização prévia, o que aumenta o tempo e o custo da análise. Além disso, o equipamento é caro, existe manutenção especializada e condições rigorosas de operação, como alta pureza dos gases e manutenção do vácuo. Portanto, a escolha dessa técnica deve considerar tanto seu poder analítico quanto esses requisitos técnicos. Para ilustrar rapidamente como funciona a técnica de GCMS, aqui temos um exemplo simples usando uma análise de uma bebida energética. Primeiro, a amostra é injetada no cromatógrafo, onde seus componentes são separados no tempo. Nesse caso, o pico principal aparece por volta de 12,5 minutos, indicando que um composto majoritário está eluindo naquele momento. Quando esse pico entra no espectrômetro de massas, ele é fragmentado, produzindo um espectro característico. Cada barra representa íons gerados a partir da molécula original, formando um padrão único, quase que uma impressão digital química. Em seguida, o software compara esse espectro com uma biblioteca de referência, que contém milhares de compostos. Aqui, o sistema identifica o analito como cafeína, com 98% de similaridade. Assim, em poucos minutos, conseguimos não só separar, mas também identificar o composto presente na amostra, demonstrando a eficiência e precisão dessa técnica tão conhecida. Em resumo, o GCMS é uma técnica extremamente poderosa porque une a separação eficiente da cromatografia gasosa com a capacidade de identificação detalhada da espectroscopia de massa.
Sua combinação de sensibilidade, seletividade e confiabilidade faz com que sejam amplamente utilizadas em áreas críticas, como análise ambiental, toxicológica, indústria de alimentos, como foi falada anteriormente. Embora tenha limitações, seu impacto na química e na indústria química é inegável e continua sendo uma das ferramentas mais importantes para a identificação de compostos orgânicos voláteis.